Oi, seres humanos! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Meu nome é Yuri Meu nome é Duda, e hoje estamos em mais uma temporada do muito Manacast especial. com um convidado super especial, Pastor Mavi. Seja bem-vindo, Seja muito pastor. bem-vindo, pastor. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer ter aqui com o Nos senhor. conte mais sobre o senhor, pastor. A gente quer conhecer o senhor, o povo quer conhecer o senhor, onde que o senhor estudou, onde que o senhor Experiência de trabalha. vida, conta aí um pouquinho pra gente. Então, eu sou oriundo de Pernambuco, mas eu cresci aqui na Bahia. Estudei lá no IAN, que hoje é UniAN. Lá eu conheci minha esposa, lá a gente se casou. De lá a gente foi para uma aventura missionária na cidade de Hong Kong, lá na China. Aqui nasceu meu filho e a gente levou ele para lá com 2 meses de idade. A minha filha nasceu Caramba. lá na China. E estamos aqui de volta, trabalhando com o Serviço Voluntário Adventista, treinando missionários como vocês para pregar nos lugares mais desafiadores da Terra. Que legal. Muito bom ter o senhor aqui conosco no nosso Um podcast. prazer. Obrigado. E agora que a gente já conheceu um pouquinho do senhor, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a reconstrução do templo e algumas dificuldades que ele teve que enfrentar. E vai abordar diversos assuntos, inveja, ideais de como a conciliar os ideais de outro povo com a convivência Diferentes. também, diferentes, pessoas com ideais diferentes do nosso, ideias diferentes do nosso, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. O povo de Israel, né, quando foi construir o templo, eles tiveram um dilema, porque outro povo se deram assim pra eles, queremos ajudar vocês, e aí, vocês querem nossa ajuda? Só que a ideologia desse povo era uma ideologia diferente dos israelitas. E é isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor já teve que trabalhar, fazer alguma coisa de Deus com pessoas com ideologia diferente da sua, história Com aí que o ideias senhor diferentes. tenha? Sim. Essa é uma questão que ela é muito interessante, ela é muito importante para a gente poder entender. Sim. A Bíblia, ela é o relato das coisas como elas aconteceram, não necessariamente das coisas como elas deveriam ter acontecido. Então, a gente tem na Bíblia várias histórias onde há uma tensão. E, nesse caso, a tensão é sobre idolatria. Às vezes, a gente pode ter a impressão de que um povo vizinho de Jerusalém se oferecendo para ajudar o povo judeu a reconstruir a cidade, parece uma coisa muito boa, né? Mas aí onde é que a Bíblia está nos ensinando para a gente que é muito importante a gente saber com quem a gente se envolve e para que a gente se envolve com quem a gente se envolve. Com qual objetivo? Com qual Sim. objetivo? Porque às vezes a gente corre o risco de você estar num carro. Imagina que você está num carro, o volante está no meio do carro, um carro esquisito, né? Mas imagina isso aí. Mas isso é a vida, tá? Isso é a vida, essa é a igreja. Imagina que é um carro, o volante está no meio e os 2 passageiros da frente têm que estar com a mão no volante. Se a gente não tiver em acordo para onde que a gente vai bater o carro. E esse era o problema. O povo de Israel queria construir a cidade e queriam reconstruir o templo para, de fato, viver uma vida de comunhão com Deus. E as pessoas que se ofereceram para ajudar não estavam na mesma sintonia, Sim. não estavam na mesma pegada, não estavam no mesmo lugar. Então, essa é uma pergunta importante, Yuri, e a gente precisa de muita sabedoria, porque, às vezes, uma ajuda de fora para os fins da pregação do evangelho pode se provar, na verdade, um impedimento. Sim, às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha. E aí onde que é massa a gente sempre voltar. Cara, não sei qual é o certo para fazer. Palavra de Deus. Não sei para onde é que eu vou. E aí? É difícil. As pessoas estão se oferecendo para me ajudar. Por que não? Você é orgulhoso, né? Você é Sim. muito orgulhoso e tal. Mas não era isso. E aí onde está uma questão da motivação. E aí talvez a gente já vai para um tema que é muito importante para a gente nessa idade, que é o ciúme, que é essa questão da disputa entre indivíduos, né? Eu acho que para isso a gente também pode ir por 2 lados e por 2 sentidos. Tem um lado que o senhor falou, que às vezes a gente está trabalhando, fazendo algo para Deus,
com pessoas com objetivos diferentes do nosso, tem esse lado. Mas também tem o lado da gente que não querer fazer isso com pessoas que pode ter até o mesmo objetivo que a gente, mas a gente não quer fazer porque às vezes a gente fica com ciúmes, com inveja, e às vezes eu percebo que isso acontece muitas vezes, principalmente na adolescência, que tem muitas pessoas que, por exemplo, estão numa posição de referência, que estão, por exemplo, uma pessoa vai pregar, aí outra pessoa oferece ajuda e não quer aceitar ajuda porque tá com inveja, com ciúmes. Eu acho um tópico importante pra gente trabalhar. Eu acho muito interessante isso que Duda falou, porque às vezes você quer aparecer, então Sim. você quer estar lá e você quer estar sozinho porque você quer ser o único visto, e aí você não quer que tenha outra pessoa, e aí quando você se vê com outra pessoa ali do seu lado, você fica com um ciúmezinho. Eu acho que foi isso que aconteceu também nessa história. Quando os israelitas, eles vão reconstruir o templo, mas eles negam a ajuda dos samaritanos, eu acho que os samaritanos ficaram, vixe, eles não querem dar os créditos pra gente. Sim. Eles querem fazer isso sozinho, que povinho, viu? Aquele famoso, que menino, que povinho, viu? Não quer nossa ajuda porque são assim, são snobs. E aí eles ficaram com ciúmes, tentaram fazer de tudo pra acabar, pra parar com a construção do templo. Não, e aí a gente vê a motivação. É. Quem oferece ajuda vai ajudar de qualquer forma, certo? A nossa mãe que nos ama, vó e tal, na hora que ela quer ajudar a gente, na hora que a gente tá doente, não tem desculpa. Vai porque a motivação é o amor. Os samaritanos e os povos da redondeza de Jerusalém se enciumaram e começaram a trabalhar contra a reconstrução de Jerusalém porque a motivação deles era errada. Sim. E eu acho que aí está um termômetro importante para a gente. Yuri mencionou uma coisa que é importante, que é essa vontade, das vezes, que a gente tem de aparecer, de estar ali na frente. E aí tem uma coisa que é um paradoxo, porque, por um lado, todo mundo tem que querer fazer o melhor. E quando a gente faz o melhor, necessariamente você está em evidência. Sim. E está aí onde está uma das grandes genialidades da Bíblia. É que quando você for o mais excelente possível em tudo que você fizer, você se lembrar que o grande protagonista da sua vida é Jesus. E Entendeu? justamente uma coisa que eu sempre coloco na minha cabeça é que o que tem de bom em mim vem de Deus. Então, quando eu tô fazendo algo pra Deus, eu sempre peço pra Ele pra que eu não me glorie, tipo, que eu não me coloque acima dele com o objetivo que eu tô fazendo, que eu não faça uma coisa pra ele com o objetivo errado. Porque, por exemplo, eu tô aqui no Maná pra falar sobre ele, não é pra falar sobre mim. Sim. Não é pra eu aparecer aqui. Eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. Principalmente quando é algo pra Deus. Porque a gente tá fazendo pra Deus, pra falar sobre Jesus. Não sobre nós, não é sobre a gente, é sobre Ele. Claro. Não, esse é um negócio que, para mim na minha vida pessoal, a minha caminhada com Deus é muito importante manter sempre em mente. Sim. Que na história da salvação, só Jesus é protagonista. Eu sempre vou ser coadjuvante. Só Ele é quem tem o mérito. Eu sempre vou ser imerecedor da graça. Mas ainda assim ela é minha, porque Ele deu para mim. Isso é uma coisa muito importante ter em mente. E outra coisa muito bonita é que quando a gente deixa Deus, quando a gente deixa Jesus guiar nossa vida, guiar nossos planos, nos ajudar, tudo dá certo. Os israelitas, eles perceberam que quando eles tentavam fazer alguma coisa sem Deus, ia de mal a pior, dava errado. Mas aí agora, quando eles decidem que não vão trabalhar com aquele povo, que vão seguir os planos de Deus, que vão andar com Deus, olha, deu certo. Reconstruímos o templo. Tá tudo beleza. Então, a partir do momento que você coloca Deus ali como seu amigo, tá do seu lado, sempre ajudando nas coisas, você trabalha para ele e ele te ajuda a fazer esse trabalho e a fazer as coisas que às vezes você quer também, tudo dá certo. Quando você faz uma coisa sem Deus, é provável que não dê certo. E se der certo, às vezes lá na frente não vai dar. Porque tudo sem Deus é supérfluo, é ruim. Então, a partir do momento que você deixa Deus em primeiro lugar
e você em segundo plano, tudo flui. E também quando os judeus eles estavam indo na direção certa, mesmo as coisas dando... Quando eles estavam indo na direção que Deus mandou pra ele, a direção certa mesmo, apareceram obstáculos. Mesmo as coisas dando certo, como o Yuri falou, apareceram obstáculos. Mas obstáculos que puderam ser vencidos porque eles estavam indo na direção que Deus mandou. E a mesma coisa com a gente. Quando a gente pensa que... Às vezes eu acho que a gente tem uma ideia errada disso. Que por a gente estar seguindo a vontade de Deus, não vai aparecer nada, não vai aparecer nenhum obstáculo na frente, não vai aparecer nenhuma dificuldade. Mas é aí que vai aparecer mais dificuldades, é aí que vai aparecer mais obstáculos, mas são obstáculos que podem ser vencidos pela glória de Deus. Claro, claro. E aí também tem uma coisa que é importante a gente observar, é a motivação da minha obediência a Deus. O povo de Israel foi obediente a Deus? Foi, estavam reconstruindo. Sim. Mas obediência quer dizer falta de provação? Não. Não. E às vezes é inclusive o contrário. É de fato a obediência e a comunhão com Deus e uma relação viva com Deus é que provoca, sabe, as tribulações. Lembra da história de Jó? Jó era um cara que estava uma vida espiritual morna e a provação veio por conta da vida espiritual morna? Não, Não. exatamente o contrário. A provação em Jó, a provação para o povo de Deus na reconstrução do templo veio por conta da obediência. Às vezes eu fico me perguntando na minha vida, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a coisa certa? E, em geral, quando o que eu estou fazendo é fácil, não tem obstáculos, vai tudo tranquilo, aí é a coisa errada que eu alguma tô coisa fazendo. Tem errada alguma aí, coisa é. errada, entendeu? Em geral, o que é bom é ao mesmo tempo difícil. E para o senhor chegar nessa conclusão, para a gente chegar nessa conclusão, ter esse pensamento, a gente precisa ter um relacionamento firme com Deus. A gente precisa orar, a gente precisa buscar na palavra dele. E o senhor tinha falado até da relação morna, que se Jó tinha relação morna, ele não tinha. E a gente também, Deus não nos chama para viver um relacionamento morno, um relacionamento superficial com ele. Ele quer um relacionamento que a gente viva um relacionamento profundo com ele. E é justamente quando a gente tem um relacionamento profundo com ele, que mesmo vindo provações, mesmo vindo dificuldades, a gente aprende, a gente entende como enfrentar, porque Deus mostra pra gente. E eu acho que muitas vezes as pessoas acabam vacilando no caminho, porque mesmo tentando ir na direção certa, não tem buscado em Deus, não tem buscado a Deus verdadeiramente. Entendi. Justamente por causa da motivação. Agora, sabe uma coisa que eu acho que tem impedido muito a galera da geração de vocês, da minha também, é confundir a coisa certa com sentimento bom. Entendeu? Ah, tô fazendo a coisa certa, quer dizer que eu vou sentir Sim. legal. Não, não é. A galera tava fazendo a coisa certa em Jerusalém? Tava. Mas em um momento eles tiveram que pegar uma pá de pedreiro de um lado para construir um muro e na outra mão a espada. Uai, isso era provação. Eu fico imaginando, talvez o melhor exemplo seja o exemplo de Abraão e Isaac. Abraão estava fazendo a coisa certa, indo sacrificar Isaac, sim ou não? Sim. E ele estava super feliz, né? Não. Não, não tava. Ele ia matar Cara, o eu fico filho. imaginando o que estava passando na cabeça. É. Eu fico, velho, eu vou matar meu filho, eu vou falar o que pra Sara? Como é que eu vou explicar esse negócio? Então, fazer o certo e sentir-se bem são coisas que não são necessariamente a mesma. Sim. Pela fé, a turma da galeria dos heróis lá de Hebreus, eles fizeram o que era certo, ainda que eles não se sentissem felizes ou bem fazendo o que é certo. Porque a felicidade na vida espiritual, ela é o resultado da obediência. Mas a obediência, ela não pode ser o resultado do sentimento positivo, entendeu? Sim. A gente tem que separar essas duas coisas. Às vezes, fazer a coisa certa é se sentir desconfortável. Às vezes, fazer a coisa certa é falar, ó, gente, samaritanos, valeu, mas não vai dar, vou fazer sozinho. Vai ser o triplo de trabalho. Vai ser mais difícil. Mas vou ter que fazer só porque eu tô na obediência. E puxando desse ponto, eu queria puxar um outro assunto, que é sobre você pedir ajuda a Deus, mas você também tem que fazer sua parte. Sim, Porque os israelitas, eles pediram ajuda a Deus, estavam fazendo o trabalho com Deus. Mas eles não ficaram parados esperando o templo ser construído sozinho. Eles tiveram que ir lá construir, passar por dificuldades e tal. Então, pedir ajuda a Deus não significa que você não vai precisar fazer nada. Você precisa. Tem uma história que
eu escutei que é de um cara que estava se afogando no mar. E aí pediu, Deus, me salva, por favor, Deus, me salva. Eu quero viver, me salva. E aí passou um barco, isso é de um filme. Passou um barco do lado dele, e aí o piloto, não, esqueci, o comandante do barco lá chamou ele, ele falou, não, Deus vai me salvar. E aí passou outro barco, ele falou, não, Deus vai me salvar. Aí passou um helicóptero, não, Deus vai me salvar. Ele foi e morreu afogado. E aí, quando ele vai e fala com Deus, Deus, por que você não me salvou? Aí Deus, eu mandei 2 navios e um helicóptero para salvar você. E você não fez nada. Então, é justamente isso que a gente tem que ter na nossa vida. A gente pede a ajuda de Deus, a gente não faz nada sem Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que construir o nosso templo. A gente tem que passar por dificuldade também. Porque não é só porque Deus está ajudando que a gente não vai precisar fazer nada. Os adolescentes vão saber aí, por exemplo, de trabalho de escola. Trabalho em equipe. Não é porque você está em uma equipe boa que você não vai precisar fazer nada do trabalho. Sentar, ficar Você faz o tranquilo. slide, você fala e eu fico aqui, tranquilo. Não. Você também vai precisar apresentar, você também vai precisar ajudar. Então é isso. A partir do momento que você pede ajuda a Deus, você tem que entender que você também tem que fazer por onde. Você tem que fazer coisas. E eu também acho que uma das coisas que ele falou do cara que pediu pra Deus, eu acho que a gente às vezes fica esperando que Deus faça exatamente o que a gente tá imaginando como ele fazia. A gente cria todo um cenário pra como Deus vai fazer isso acontecer na nossa vida, sendo que às vezes a vontade de Deus é completamente diferente da nossa. Às vezes a gente pede uma coisa pra Deus, Deus responde, Deus dá, só que dá de uma maneira diferente da forma como a gente pensou. Aquele famoso Deus me dá paciência. Aí É. Deus Da manda aprovação. aquela pessoa chata. Exatamente. E aí você, poxa Deus, essa pessoa ali, Deus tá te dando uma chance de mostrar paciência. Claro. E é isso mesmo. Deus não me dá o que ele já me deu. Nem vai fazer por mim o que ele já me deu a habilidade de fazer. Talvez o melhor exemplo de tudo isso é que o maná caiu. O maná caiu para o povo de Israel até a galera comer a primeira refeição com as frutas da terra de Canaã. Isso quer dizer o quê? Que enquanto eles estavam no deserto, Deus susteve eles. Deu lá todo o sustento necessário. Mas quando eles podiam plantar, colher, trabalhar, Deus deu a força para plantar, colher e trabalhar. Tem coisa que eu acho importante mencionar, nesse contexto ainda da reconstrução do templo, é que a Bíblia ela é como uma cebola. Tem várias capas de significado. Um dos grandes significados para mim, espirituais, na minha vida espiritual, da reconstrução do templo e da rejeição do envolvimento de povos idólatras na reconstrução do templo, tem que ver com a construção de muros de proteção da nossa vida espiritual. Às vezes, quando a gente escuta o que não deveria escutar, quando a gente assiste o que não deveria assistir, a gente termina convidando samaritanos, idólatras dentro da nossa vida espiritual. E às vezes acontece, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontecia muito quando era adolescente. Agora eu vou ter uma vida espiritual cheia. Agora vai dar certo, agora vai, vou acordar cedo, estudar minha lição e tal. Mas só vem música que não deve vir na cabeça. Agora eu vou me concentrar na oração. Aí você começa a orar, aí vem uma imagem qualquer. Senhor Jesus, muito obrigado pelo pão. Passou um trem, o metrô atrasou, o Bahia perdeu e vai. E às vezes a gente perde de viver uma vida espiritual mais completa por não construir muros ao redor da nossa vida espiritual de proteção. O inimigo tem feito um excelente trabalho em fazer buracos na muralha da nossa vida espiritual. A gente tem que fechar isso aí. E tem coisas que eu acho que eu percebo que eu tava analisando minha vida cristã, meu relacionamento com Deus um dia desses. E eu tava pensando o seguinte, porque eu tinha escutado uma pregação, eu tava refletindo sobre essa pregação e eu tava pensando o seguinte: será que eu não tenho, quando Deus me fala pra eu não fazer uma coisa,
E eu vou lá e fico abrindo mão aos poucos disso que Deus falou. Tipo, Deus falou na palavra de Deus mesmo. Não faça isso, não escute certo tipo de música, que eu sei que não é pra escutar. Aí eu, por exemplo, eu escuto uma vez pensando, não tem problema. Eu acho que às vezes a gente fica abrindo mão de muitos princípios. E eu acho que pra gente ter um relacionamento completo com Deus, a gente tem que fazer renúncias. Claro. E isso é muito complicado, mas é necessário. Porque uma coisa que eu vejo muito em mim é que quando eu vacilo, em qualquer momento, de algo que eu já renunciei, eu não me sinto completa. E quando eu não me sinto completa no meu relacionamento com Deus, vem um vazio enorme no meu coração. E que às vezes a gente tenta preencher com pessoas, com amizade, com músicas, com lugares. Sendo que esse lugar, só Deus, pertence somente a Deus. E eu acho que a gente é chamado para viver um relacionamento profundo com Deus. E para a gente viver um relacionamento profundo com Deus, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, renunciar a muitas coisas, mas nada comparado com o que Deus faz por nós. Sim. E outra coisa, é aquele negócio do que quem anda com porcos, farelos comem. Minha Falaram mãe como, é isso mesmo. falou várias vezes pra mim e pra meu irmão. Então, a partir do momento que você começa a andar com alguns tipos de pessoas, você começa a conviver com um grupo de pessoas diferentes, você, querendo ou não, vai ser influenciado. Claro, Não adianta. claro. Ah, você sei lá, nunca gostou de futebol. E aí você começa a andar com o grupo do futebol. Claro. Você, querendo ou não, vai começar a assistir, vai se interessar. Saber nome de jogador. Meu tio, por exemplo, ele não assistia futebol. E aí meu irmão foi morar na casa de meu tio. E aí meu irmão assistindo o jogo do Bahia. E aí meu tio foi, viu primeiro. Começou a se interessar. Aí depois foi, parou mais um pouco. Hoje meu tio torce. Então é isso. A partir do momento que você começa a andar com algum tipo de pessoa que faz tal tipo de coisa, coisas que você não fazia antes, você achava Vai errado. começar a fazer. Você vai começar a fazer. Então, não adianta falar, nem é tão assim. Ele é meu amigo, mas eu não faço coisa que ele faz, Sim. não. Tenha certeza que daqui a um Cedo ou mês, daqui a tarde. 2, 3 meses, você vai ser influenciado, você vai fazer alguma coisa. E a gente precisa aprender, Yuri, que ser influenciado ou não, não é uma questão. Vai acontecer. A grande questão é qual tipo de influência eu vou abrir para minha vida. Sim. Se eu vou ser influenciado pelas minhas amizades ou não, isso está fora de questão porque vai acontecer. A questão é que tipo de influência eu vou dar as boas-vindas na minha própria vida. E eu acho que essa é uma das questões que é muito importante para a gente ter em mente nesses últimos dias do grande conflito, galera. A gente tem que se relacionar com todos com o objetivo de salvação. E aqueles que estão abertamente lutando contra a salvação dos outros merecem todo o nosso amor, nossas orações, nosso cuidado, mas nada do nosso tempo. Sim. Eu acho que a gente agora tá no momento de tomar a decisão mesmo. Porque às vezes a gente fica adiando muito isso. A gente fica adiando muito nossa posição, a gente fica adiando muito. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade como cristãos e a gente fica adiando muito. A gente literalmente adia a nossa responsabilidade. A gente tá no tempo já de tomar a decisão, já deu. Acho que a gente tem que tomar a decisão completa de se entregar completamente para Jesus. Porque quanto mais, por exemplo, comigo, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu me apaixono pela palavra de Deus. Quanto mais eu me apaixono pela palavra de Deus, mais eu quero falar sobre ele. E as outras coisas que vão acontecendo, renúncias que vão entrando na minha vida, coisas que eu vou aprendendo também, tudo isso vai fazendo com que eu tenha uma relação mais profunda com Deus. Isso é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então, é exatamente esse o desejo que eu tenho para os adolescentes da minha geração, para os adolescentes que estão comigo hoje. Porque a gente tem uma responsabilidade, eu e Yuri, nós que estamos aqui temos a responsabilidade de falar para eles e falar para todo mundo ao nosso redor sobre o amor de Jesus e sobre que ele é um Deus de justiça também. Sim. Eu acho que a gente tá no momento de tomar essa decisão. Sim. Eu acho que... Close em mim aqui, chega mais perto. Eu acho que quando Deus nos dá, é muita ingratidão a gente não retribuir. Sim. Porque Deus, ele deu ao povo de Israel a liberdade.
eles ficaram muitos anos, 80, 70 anos. 70 anos. 70 anos em cativeiro na Babilônia. E aí eles foram libertos. E aí Deus dá um toque. Ei, precisa reconstruir o templo. E aí eles param para pensar e vão reconstruir o templo. Por quê? Porque Deus deu liberdade para eles. A liberdade que eles tanto sonhavam. Tava vivendo em cativeiro por 70 anos. Meu Deus, tô livre. E agora? Eu vou deixar Deus de lado? Ah, Deus já fez o papel dele. Agora deixa lá. Não. Quando Deus nos dá alguma coisa, a gente tem que retribuir de alguma forma para ele. É muita ingratidão você acordar em um dia de manhã e não agradecer a Deus por ter acordado aquele dia. Claro. Porque quem deu a vida a você foi Deus. Quem fez você estar lá, quem fez você nascer, quem Foi cuidou de você desde que era neném, foi Deus. Então, a partir do momento que Deus te dá alguma coisa, você tem que retribuir. Claro. E ele deu tudo. Ele deu tudo. Nada do que nós temos, nós criamos do nada. A nossa vida, a gente não se deu vida. Deus nos deu a vida. Esse planeta onde a gente vive, de onde a gente tira recursos naturais para viver, foi ele quem deu para que a gente administrasse e fôssemos mordomos. E quando a gente se entrega a Deus em obediência, não é um fardo, mas é um reconhecimento de que tudo vem dele e tudo é dele. E tudo é para ele. Sim. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, a gente manter essa perspectiva clara. Quando eu acho que a minha vida é para mim, as pequenas renúncias parecem coisas enormes. Mas quando eu lembro que a minha vida foi dada por Deus e ela está de empréstimo, a gente vai viver 70, 80, 90 anos aqui. Mas esse intervalo não é a vida que Deus vai nos dar para a eternidade. Esse intervalo de agora é apenas um espaço que eu tenho para viver da forma mais obediente, mais significativa e mais útil para a pregação do Evangelho. E a vida eterna já está ali, daqui um pouquinho, em nome de Jesus. Rapaz, Amém. que episódio Que de hoje, episódio hein? forte. Rapaz, gostei. Muito obrigado, pastor. Obrigado a vocês Muito pelo convite. obrigado a vocês que assistiram. Se você gostou do episódio de hoje, dá o like e compartilha para todos seus amigos, compartilha para seus conhecidos, porque Deus, ele quer que a palavra dele chegue cada vez mais a mais pessoas. Agora, antes da gente encerrar, queria pedir pro pastor fazer uma oração. Tá bom, vamos orar. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que nós tivemos hoje de estudar a Tua Palavra, de aprender preciosas lições com a história do povo de Israel e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque de uma forma tão especial o Senhor tem nos convidado a manter-nos puros, a manter a nossa vida focada em Ti, preparando-nos cada dia para a eternidade e ajudando a preparar os nossos amigos e familiares para passar a eternidade contigo. Amém. Senhor, eu gostaria de te pedir que o Senhor cumprisse em nossas vidas a Tua vontade e que essa geração de adolescentes proclame o Evangelho de uma forma nunca jamais vista, para que essa terra seja preparada para a segunda volta de Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Beijo, galera. Foi um prazer, Beijo. pastor. Prazer. Tchau, Não tchau. se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Segue aqui no YouTube, se inscreve aqui no YouTube, segue também no Instagram, @lbetim. E segue o pastor também. Qual é o seu @, pastor? Eu esqueci. Eu acho que é @mavialves. Pronto. @PRMavialves, uma coisa assim, eu vou ver. Pronto. Se liga nas redes sociais que ele vai estar marcado. É isso aí. Um beijo. Tchau, 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 gente. tchau, gente. Beijão.